E agora, o que fazer? Essa foi uma expressão de uma mulher que tudo vinha bem, até que de repente algo inesperado aconteceu. E agora, o que fazer? O que será da minha vida? Para onde ir? Que direção tomar? Como eu vou conseguir viver? Como eu vou escapar dessa situação? Talvez você já tenha dito essa frase, e agora? Como vai ser? Diante de algo inesperado, diante de uma notícia desagradável e não muito boa. E agora, o que fazer? Quero convidá-lo a ler comigo Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ler 20 versos. É um capítulo que tem 31 versos, mas nós vamos ler do 1 ao 20. Depois você pode terminar a leitura em casa, que a segunda parte do capítulo também tem uma lição maravilhosa. Mas nós sabemos, e não é do conhecimento da maioria, sobre a promessa de Deus para Abraão, que lhe daria um filho. Sara era estéril, não podia ter filhos, e Deus quando Abraão tinha 75 anos, Deus aparece para Abraão e diz: olha, eu vou te dar um filho, eu vou fazer através de você, Abraão. Olha só, irmãos, que chocante isso, que tremendo, que maravilhoso. Deus fala: olha, através de você eu vou fazer uma nação, eu vou fazer um povo exclusivamente meu. Então, quando você ouvir a expressão povo de Deus, eu quero dizer para você que essa expressão, ela é real, é literalmente. Deus falou para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te dar filho, e esse filho vai ter filhos, e esses filhos mais filhos, e vou formar um povo exclusivamente meu. Abraão tinha 75 anos, quando Deus prometeu. Desculpa, Débora, inverte para mim. A claridade, ela me incomoda agora, nesse momento, tá? Só inverte isso, acende a primeira, do lado esquerdo, aí, pronto, obrigado, tá? À noite o pastor, cada pastor tem um jeito, né? O pastor Roger, ele que orientou vocês, eu sei, ele prefere do outro jeito. E queridos, e Deus dá essa promessa para Abraão, que ele teria um filho e seria pai de uma grande nação. E o tempo passa. Abraão, uma época foi para o Egito e trouxe uma empregada de lá, chamada Agar. O tempo passou um ano, passaram-se 2 anos, porque quando Deus promete, agora a expectativa é quando isso vai acontecer. Para nós queremos que seja amanhã, né? Deus promete hoje, a gente já quer que realize amanhã. Mas o tempo de Deus é diferente. E passaram-se 2, 3, 4, 5 anos e nada. Talvez passaram-se 10 anos e nada da promessa. Aí Sara teve uma ideia, falou: Abraão, Deus prometeu dar um filho, mas vamos fazer o seguinte: Agar é minha empregada, e na época a empregada a escrava era uma propriedade dos seus senhores. E ela falou assim: então tenha um filho com a minha empregada Agar, e vai ser o filho da promessa que Deus te prometeu. E Abraão concordou e teve um filho com Agar, e aí nasce Ismael.
nasce Ismael e está tudo bem. Ismael cresce, criança, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Eu não vou saber precisar agora para você, mas pensa, queridos, Abraão com 80 e poucos anos, tem uma criança em casa, Ismael, o filho da escrava, e toda a atenção é voltada para aquele menino agora, toda a atenção é voltada para o menino, o menino é paparicado, o menino é bem cuidado, é mimado, e pessoas ali em volta. Abraão era um homem riquíssimo, então se fosse nos dias de hoje, estudaria numa escola particular, né? Talvez uma nota 10, Delfos, eu não sei qual escola, Lumière, teria todos os privilégios, menino bem cuidado, porque no entendimento deles, a promessa tinha se cumprido, e o menino não tinha culpa de nada. O pai talvez levava o menino para brincar, e o menino cresce naquele ambiente. Abraão, amigo de Deus, o menino cresce nesse ambiente. Quando Abraão está com 100 anos, o improvável, o inimaginável, o inesperado acontece. Sara fica grávida. Aqui está o texto. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Agora, 25 anos depois, Sara fica grávida, e o texto continua. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. E aí, queridos, o verso número 3 diz assim: ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera a luz, Abraão, o chamou, deu o nome de Isaque. Isaque significa a minha alegria, a alegria que vem do Senhor, o motivo do nosso riso. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Aqui nasce a circuncisão dos descendentes. E aí, queridos, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de risos. Por isso que Isaque é motivo de riso, alegria. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo, vai se alegrar. Sara fica grávida na velhice, Abraão com 100 anos. E aí acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Na sua velhice lhe dei um filho. As pessoas vão comentar: puxa, Deus cumpriu a promessa dele. Mas eu quero parar por aí. Lembra da Agar? Lembra do filho? Ismael é o nome do menino. E agora, irmãos, como que fica uma criança que nasce, é paparicado, é cuidado, é mimado, tem do bom e do melhor, só que ele é filho da escrava. Olha, Abraão criava e falava: você é meu herdeiro, você é filho da promessa que Deus me deu. Olha, todas as atenções voltadas para Ismael. Só que agora Sara, a mulher, está grávida, nasce o filho. Pensa comigo, a cabeça desse menino, do Ismael. De repente, tudo muda. Ele não é mais o centro das atenções. E para piorar, agora nasce o filho legítimo mesmo. Nasce o filho legítimo. As atenções automaticamente mudam. Porque agora
Ismael não é mais o herdeiro, ele é o filho da escrava. E que culpa esse menino tem? E aí, queridos, o menino, verso número 8, vai dizer assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, deu uma grande festa. As atenções voltaram agora para Isaac. O texto não fala que Ismael recebeu um grande banquete, uma grande festa. E o menino começa a tratar mal o seu irmão mais novo, o Ismael. Por isso que judeus e os árabes brigam até hoje, irmãos. Uma das raízes está aqui, tá? Do conflito que acontece no Oriente Médio. Uma das raízes está aqui. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac, maltratando. A minha versão vai dizer tratando mal, judiando, menosprezando, desprezando. E aí a mãe já se doeu pelo filho, né? A gente se dói pelos nossos filhos, né, irmãos? Isso é algo natural, não tem jeito. Eu não mexo com meu filho. E aí Sara fala o seguinte, Sara já olha lá na frente e fala: então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não é mais o filho de Abraão, o herdeiro, tá? Agora é o filho da escrava. Não será herdeiro com o meu filho Isaac. Pode mandar embora. Aqui nessa casa eles não ficam mais. Por isso que eu disse: e agora? Estava tudo bem com Agar. Estava tudo bem, ela tinha uma vida de rainha. Quando Sara fica grávida, ela volta a ser escrava. E o filho dela não é mais filho de Abraão, é filho da escrava. Manda embora. Isso para o pai pesa no coração dele. E aí então Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho, que era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a tua descendência. Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que eu ia te dar um filho, mas esse menino também é teu filho. Então eu vou cuidar dele, pode mandar. Não vai dar certo os dois juntos. E aí então Abraão toma uma decisão difícil. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então Abraão, na manhã seguinte, levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Irmãos, pior que andar no deserto é andar sem rumo. E agora? Para onde eu vou? Ela morava no Egito, irmãos. Ela havia saído há muitos anos do Egito. Detalhe, ela era escrava. Ela havia sido vendida, negociada. Ela não tinha família, ela não tinha parente, ela não tinha para onde voltar. Não tinha para onde ir. E agora, no deserto, mas pelo menos tinha pão e água, né? Errante no deserto. E agora? Quando acabou a água que havia no odre, só que para piorar, irmãos, se tem uma coisa que não pode faltar no deserto é a água. Na verdade não pode faltar em lugar nenhum, né, irmãos? Infelizmente, meses atrás aqui deu um problema no abastecimento na reserva indígena, e os nossos irmãos indígenas aqui passaram apertado, sem água, né, numa situação muito difícil.
E graças a Deus algumas igrejas se mobilizaram e mandaram, fizeram campanha, mandaram água até resolver a situação. Mas não dá para viver sem água. Mas acabou a água de Agar, e agora, no deserto, sem rumo, sem direção e sem água. E quando fala acabou a água, irmãos, o tempo passa, ela anda, e de repente ela não vê mais saída, e ela encontra uma árvore, um arbusto. E ela faz o seguinte, ela coloca o menino debaixo dessa árvore. E ela se distancia cerca de 100 metros, de distância. Afastando-se, foi sentar em frente, a distância de um tiro de arco, porque ela dizia assim: não verei o menino morrer. Sentando-se em frente dele, ela levantou a voz e agora, Deus, e agora, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Ela coloca o menino. Eu fico pensando que é para uma mãe fazer isso. E agora, sem rumo, sem direção, sem água, sem comida, sem pão, totalmente perdida, desorientada. E a minha pergunta para você é: e agora? O que fazer? Tem saída? Tem jeito para uma coisa dessa? Irmãos, tem jeito? Como sair de um beco sem saída? Como sair de uma situação dessa? Deus, porém, ouviu quem, irmãos? Deus ouviu a voz A mãe coloca o filho debaixo de uma árvore, vai para longe e começa a chorar. Enquanto a mãe está chorando, o menino está orando, porque ele aprendeu com o pai, ele é filho de Abraão. Abraão orava, irmãos, Abraão falava com Deus, e Deus ouviu a voz do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. O menino ora, e eu penso, irmãos, que pelo texto, pelo contexto, o menino está falando: Deus, cuida da minha mãe, ela está preocupada, ela está com medo, ela está desesperada. Por isso que nós oramos em família aqui, irmãos. É importante a oração em família, a oração do pai pelos filhos, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. E aqui, queridos, o menino está orando pela mãe, e o anjo vem e fala: que foi, Agar? Por que você está assim? E se eu sou Agar, eu falo para o anjo: não, por nada, não tem motivo nenhum para estar chorando. Estou no deserto, perdido, desorientado, não tem para onde ir, sem pão, sem água, sem nada. Não tem motivo, está tudo bem. E aí o anjo fala para ela: olha, Deus ouviu a oração do seu filho, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Põe-se em pé, levanta-te, levante o menino, põe-se em pé você, vai lá, pega seu filho, segura-o pela mão, porque Deus manda te dizer: farei dele uma grande nação, porque ele é filho de Abraão. E aí, irmãos, verso número 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu Irmãos, ela estava chorando porque não tinha água. Aí Deus falou: um poço serve, tá bom? Ajuda, um poço no deserto, irmãos. O que é um poço no deserto, irmãos? Um poço no deserto é um tesouro, porque tudo que não tem no deserto é água.
E aí, irmãos, Deus não mostra um oásis ali, Deus, um poço. Ela estava chorando, irmãos. Às vezes as lágrimas nos impedem de ver a saída, de ver um milagre. E ela estava chorando. Aí Deus abre os olhos e fala: Agar, pega o menino, levanta, coloca ele em pé, Deus fará dele uma grande nação. Dá uma olhada ali do lado. Ela olha. Talvez Deus tenha feito aquele poço aparecer do nada, irmãos. Não sei, Deus é Deus. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber para o menino. Verso de número 20. E Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Eu paro a leitura por aqui. Eu quero fazer algumas aplicações rápidas para a gente orar e ir para casa. Queridos, o que fazer quando não se sabe o que fazer? E agora, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Queridos, quando não se sabe o que fazer, deixa eu dizer algo para você. Primeira coisa, ore. Primeira coisa, ore. Enquanto a mãe chorava, o menino orava. Ele aprendeu a orar com o pai. Irmãos, a oração funciona. Se tem algo que funciona nessa vida, se chama oração. Ah, irmãos, como eu queria voltar no tempo e recuperar uma matéria que nunca mais eu esqueci na minha vida. Essa cena se repetiu por muitas vezes depois, mas igual àquela eu estou para ver. Eu era solteiro ainda, então faz mais de 25 anos. Eu me lembro que eu estava em Campo Grande, na casa dos meus pais ali, e eu vi uma matéria no Jornal Nacional. Uma família foi tomar banho em uma região do Rio de Janeiro, nesse calor aí de janeiro, né? E choveu uma grande chuva, do nada, como que caiu sexta-feira à noite aqui, nós estávamos reunidos aqui, e choveu muito, e choveu numa região ali perto, e as águas aumentaram em questão de minutos. As águas aumentaram e uma família ficou ilhada. Na verdade, uma família não. Os pais conseguiram sair, mas 2 irmãos ficaram em uma pedra, ilhados, e as correntezas fortes, e chamaram os bombeiros, e alguém pegou aquelas câmeras, né, se fosse dos celulares de hoje, com essa alta definição, mas a imagem bem ruim. Alguém filmou o desespero dos pais: não se mexe, fica aí. Alguém filmando aquela cena, o socorro está vindo, e graças a Deus o socorro chegou, salvou aquelas crianças. Mas eles estavam sentados na pedra, irmãos. O maior abraçava o menor e ficava falando algo no ouvido dele. E eles ficavam ali, claro, com medo, né? No meio daquela correnteza. E aí o socorro chegou, salvou. E aquela cena correu, irmãos, ali. Aquela notícia correu na região. E essa cena foi parar no Jornal Nacional. E eles foram na casa dessa família. E eu me lembro nitidamente o repórter perguntando: o que você dizia para o seu irmãozinho? E o menino disse assim: eu dizia para ele: calma, fica tranquilo, é só a gente orar que a gente consegue. É só a gente orar que a gente consegue. É só a gente orar que a gente
consegue. Irmãos, me perdoem porque quem me conhece sabe que eu não sou chorão, né? Mas em alguns momentos difíceis, eu me lembro dessa lição. Eu não era pastor, eu já estava no caminho, já havia me convertido, mas eu aprendi a lição: é só a gente orar que a gente consegue. Uma lição para o Brasil. Naquele dia eu não sei quantas pessoas entenderam a receita, mas me parece que Deus, Ele dá uma atenção especial para a oração da criança, principalmente em situações como essa. E Deus olha para a oração do menino. Deus, cuida da minha mãe, ela está com medo, ela está desesperada. E o anjo vem e fala: que foi, Agar? Deus ouviu a oração dele e mandou te dizer: coloque-te em pé, que vai dar tudo certo. Quando não souber o que fazer, ore. E na oração, peça para Deus a saída, a solução. E ela só ficava chorando, murmurando, reclamando. Estava tudo bem, estava tudo certo, estava tudo maravilhoso. Eu tinha uma vida de princesa. Eu era escrava, que virei princesa, e agora voltei a ser escrava, e agora não sou mais nada. Sou desempregada, abandonada, errante, desamparada, sem rumo, sem direção, sem apoio, sem cuidado, sem comida, sem água, sem nada. Por quê? Enquanto ela reclamava, o menino orava. O menino pediu uma saída. Deus, ajuda minha mãe. Quando não souber o que fazer, ore, peça uma saída. E Deus mostra a saída. Deus abriu os olhos e ela viu um poço. Eu quero declarar nessa manhã, profetizar que Deus vai colocar um poço no seu caminho, amém? Deus vai mostrar a saída. Irmãos, ali a saída era um poço. Ela não podia mais voltar para a casa de Abraão, ela não tinha mais a casa dos seus pais, ela não tinha mais nada. Naquele momento o que ela precisava era de um poço. Para matar a sede? Sim. Mas irmãos, um poço no deserto é como encontrar talvez uma mina de ouro, como encontrar uma fonte de petróleo. Um poço no deserto, irmãos, o texto diz que Deus mostra a saída, e ela dá de beber do menino, e Deus dá uma estratégia. Deus mostra a saída e Deus dá uma estratégia. Poço é de vocês. Você vai ficar morando aqui, nessa região. Possivelmente, irmãos, eles passaram a vender água para os viajantes. O texto fala que o menino cresceu no deserto. É possível crescer no deserto. Os momentos do deserto é lugar de tratamento, irmãos. É um lugar difícil de se viver, mas é possível. O menino cresceu no deserto. No deserto a gente cresce. No deserto, irmãos, Deus vai moldando o nosso caráter. Deus vai preparando as coisas. O menino cresce no deserto e ele se torna um flecheiro. E Deus dá habilidades para o menino. Deus dá habilidades, Deus dá estratégia. O menino se torna flecheiro, irmãos, por duas razões: para poder caçar e ir atrás do alimento, e para poder proteger o poço. Chegava o pessoal: ó, esse poço tem dono. Ah, a gente quer água. Beleza, deixa farinha, deixa azeite,
deixa comida, deixa essa ovelha aqui para nós. Você pode dar água para os seus animais, você pode encher seu odre, você pode aprender, irmãos, a se manter. Cresceu no deserto. Eu vou até dizer aqui uma palavra, irmãos, ousada: prosperou no deserto. Filho de Abraão, enriqueceu no deserto, se tornou flecheiro. Deus mostrou a saída, Deus deu estratégia, Deus deu habilidade. Quando não souber o que fazer, ore. Senhor, mostra a saída, o que eu vou fazer. Senhor, me dá estratégia agora para administrar essa situação. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Mostra-me como agir. Me capacita. Faz de mim um flecheiro. Ajuda-me a administrar essa situação. É no deserto que Deus me colocou, beleza, vou viver no deserto. Mas o deserto não é para sempre. Irmãos, é possível crescer no deserto, é possível fazer coisas grandes no deserto. Quem esteve em Dubai sabe o que eu estou dizendo. Irmãos, Dubai é uma obra impossível. Uma das cidades mais ricas do mundo, mais caras do mundo. Tem as maiores ostentações do mundo. E ela fica no meio de um deserto. Abu Dhabi, que é uma cidade vizinha a Dubai. Região de desertos. Deus, Ele pode fazer coisas grandes. Quando não souber o que fazer, ore. E Deus vai mostrar a saída, Deus vai capacitá-lo, Deus vai dar estratégia. Vai permitir com que você cresça e que você se torne uma pessoa próspera, vitoriosa, seja no deserto, seja na cidade, seja onde for. Se Deus estiver com você, tudo dá certo e tudo vai bem. Eu quero orar com você nessa hora, amém? Eu quero orar com você. Eu espero que essa palavra de alguma maneira te ajude. Se você tiver que guardar alguma coisa no seu coração, guarde essa frase: é só a gente orar que a gente consegue. É só a gente orar que a gente consegue. Amém? É só a gente orar que a gente consegue. Sexta-feira nós ouvimos aqui um testemunho impactante. Mas antes do pessoal tocar, eu acabei aqui, durante ministrando a mensagem, quando eu falei que o menino orava. O menino orava porque ele era filho de Abraão, e Abraão orava. Deus vinha falar pessoalmente com Abraão. Deus se revelava a Abraão, Deus dava estratégias, direção, palavras a Abraão. Semana o Giliandro compartilhou um vídeo comigo, quero compartilhar com vocês. Vídeo rápido aqui, de uma célula familiar. Esse que mostra ele, seu filho, sua esposa mesmo, tendo um momento familiar de célula, de aprendizado, de comunhão. O vídeo é maior, né? Ele mandou no grupo da célula, mas aqui. E aqui está seu Léo, filho do Giliandro, da Ellen. O Léo está por aí, né?
E eles estão estudando a Bíblia, sentados à mesa. Juliano também, estão conversando. É importante, queridos, termos esse momento. Por quê? Porque isso os nossos filhos vão levar para a vida inteira. Eu quero incentivar você. E aí eu lembro de Ismael. Ismael era filho de Abraão. Ele sabia, ele aprendeu com o pai a orar. Amém? Nós devemos ensinar os nossos filhos a orar diante de uma situação complicada. Eu esqueço de estar com mau contato. Diante de uma situação complicada, ensine, primeira coisa. E agora o que fazer? Vamos orar. Amém? Vamos orar que tudo vai dar certo. Eu inverti, geralmente a gente tem um momento da intercessão antes da mensagem e canta os parabéns no final, né? E eu deixei esse momento para o final. Eu quero orar com você. Nós já cantamos os parabéns. Eu quero orar com você. Quero que você tenha um pedido, venha à frente. Se você quiser dobrar os seus joelhos aqui, é só a gente orar que a gente consegue, irmãos. Eu não sei por que você está passando, qual a causa, o que o aflige, o que o incomoda, o que o entristece. Vem apresentar tudo diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é só a gente orar que a gente consegue. Só a gente orar que a gente consegue. Se você quiser vir, pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar, pode ficar. É só a gente orar. Qual foi a segunda canção que nós cantamos? Agora foi o Mateus, né? Tá, pode ser essa última. Vamos ficar no refrão. Nada mais. Só quero a ti. Vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor. Apresente aí a sua casa, a sua vida, seus projetos, seus planos. Só a gente orar que a gente consegue. Por mais difícil que pareça, é só a gente orar que a gente consegue. Só a gente orar que a gente consegue, porque a oração, ela é poderosa. Só a oração pode fazer coisas impossíveis aos olhos humanos. Na sexta-feira nós ouvimos aqui um testemunho de um pai que durante 60 dias ficou dentro da UTI orando pela filhinha de 2 anos que havia se afogado, e os médicos diziam que não teria jeito. E ele testemunhou aqui. Hoje ela está com 17 anos, totalmente saudável, porque Deus tem seus planos. Ei, Deus tem seus planos. Seu filho não vai morrer no deserto. Ei mãe, ei pai, não abandona, não joga debaixo de um arbusto, fala não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem mais saída. Não, tem sim. Não abandona não, para morrer no deserto não. Tem saída, tem saída. A saída é orar. Pai, nós estamos aqui nessa manhã orando, clamando. Ó Deus,
colocando a nossa vida, a nossa causa em tuas mãos. Eu quero apresentar os pedidos de oração dessa caixa de oração. Eu quero colocar nas tuas mãos cada vida que ora, que está, ó Deus, de joelhos, que está aqui na frente, que está no seu lugar, mas que está orando nesta manhã. Não é só a gente orar que a gente consegue. Senhor, ó Deus, mostra a saída, dê a estratégia, dê, Senhor, ó Deus, a capacitação, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós não iremos abandonar os nossos filhos para morrer no deserto, para morrer neste mundo mau, nesse mundo sem princípios, sem valores, sem respeito, sem honra, sem identidade. Não, nós não vamos desistir deles, Senhor, ó Deus, porque os nossos filhos são herança, são promessa do Senhor, Pai Santo, e é o Senhor quem vai cuidar deles, quem vai guardar a identidade, quem vai guardar, ó Deus, o coração, quem vai guardar a mente, Senhor, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus nesta geração, discípulos do Senhor Jesus Cristo nessa geração, farão a diferença nesta geração. Pai Santo, esse casamento não vai morrer no deserto, em nome do Senhor Jesus. Esta vida emocional não vai morrer no deserto, essa vida depressiva não vai morrer no deserto, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor vai mostrar o poço, vai mostrar a fonte de água viva, que vai alimentar, que vai matar a sede e que vai fazer jorrar, ó Deus, uma fonte para a vida eterna. Senhor, a água da vida, o Senhor é a nossa fonte, Tu és a fonte, Senhor, que sustenta, Pai Santo, ó Deus, que mata a sede, que tira o vazio da alma, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa fonte, a fonte no deserto, ó Deus, que sacia, que nos torna completos, que nos torna cheios, que nos torna capazes, ó Deus, essa fonte que vai jorrando e que vai tirando a fraqueza, que vai tirando o desânimo, que vai tirando a tristeza, a depressão, a solidão, que vai tirando os vícios, as cadeias, as algemas, o medo, a insegurança, em nome do Senhor Jesus. Vem, Pai, o Senhor é a nossa fonte, no deserto Tu és a fonte de toda a esperança e de toda a paz. Nada mais, nada mais. O Senhor é a nossa fonte. Em nome de Jesus, faça dos nossos filhos flecheiros, homens e mulheres fortes, que vão vencer no deserto, que vão prosperar no deserto, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, é possível crescer no deserto, é possível, é possível. Então vem com a Tua cura, seca dos nossos olhos todas as lágrimas, mostra a saída. Muitas vezes as lágrimas não nos deixam ver o poço. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ó Deus, nós sabemos o que fazer. Agar não sabia, mas nós sabemos. A saída é orar. Por isso nós Te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta palavra, pelo louvor, por tudo que aconteceu, por cada vida que veio. Senhor, o Senhor é bom. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Dá-nos um restante domingo abençoado, uma semana extraordinária. Que o grande amor do nosso Deus, bondoso e maravilhoso Pai,
Que a graça incomparável, maravilhosa e salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os cuidados, a doce companhia e as consolações do nosso amigo Espírito Santo repouse abundantemente sobre cada vida, cada família, cada lar aqui representado, dos que aqui estão, dos que estão em casa. Que este amor, essa graça, esse consolo seja derramado sobre a igreja do Senhor Jesus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.